Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o atraso. Olá, tudo bem contigo? Eu sou David Varelo e esse é o Desculpa o Atraso, um podcast sobre profissões e carreira. E no programa de hoje eu converso com o Marcelo Bastos, um artista de jogos. Nesse episódio você vai ver o quão importante é você ter inglês bacana para se aprofundar na profissão. E já contei um spoiler, tá? Você encontra o podcast nas redes sociais com @desculpapodcast e pode mandar e-mail para desculpapodcast@gmail.com. Em qualquer uma dessas plataformas você pode dar feedbacks, sugerir convidados, profissões e tudo mais. Eu tô pronto para ler sua opinião, belezinha? Deixa eu ver aqui. Já dei todos os meus recados. Agora é com bate-papo que rolou com o Marcelo, beleza? Até daqui a pouco. E para você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo! Marcelo, me diz uma coisa. Como é que você se define em 140 caracteres? Cara, em 140 caracteres. Como é que eu vou contar isso falando, né? Mas tudo bem. Cara, eu me considero, digamos que um artista, não profissional da área de jogos, assim, que seguiu seus sonhos, se frustrou, conseguiu um dos vários objetivos que a gente coloca na nossa vida. É, E hoje em dia, por isso, né, eu consigo colher os frutos dessa dedicação. Então, eu diria que acho que em menos caracteres, digamos que um artista persistente. Ah, bem bom. E dá pra falar muita coisa com isso, né? Com essas Sim, pouquíssimas sim, sim. palavras. É, me fala assim, antes da gente falar da tua carreira agora, me fala um pouquinho sobre como foi a tua vivência na escola. Se você tem alguma primeira lembrança, uma lembrança marcante. Na escola, David, eu sempre era aquele, nem era aquele, vamos lá, vamos tirar aqui o ensino médio. Eu nem era aquele aluno que ficava no fundão, mas também não era o aluno que ficava lá na frente. Mas independente do canto que eu ficava sentado em sala, eu estava desenhando. E eu era já conhecido por isso. Né? Ou eu desenhava os professores, ou eu desenhava aquele amigo mais próximo ali para tirar com a cara dele, mas independente se eu tinha interesse a mais ou para menos na matéria, sempre meus cadernos ou livros eram rascunhados ou desenhados. Então, eu já tinha a fama de, assim, eu e outros amigos já aquele grupinho que desenha ali da sala. Ah, legal. Pelo menos não era o grupinho que bagunçava. É, E me diz uma coisa, como que você era nas matérias regulares? Vou chamar de matéria regular porque a artes até que é uma matéria também, né? sim, sim, não, era aquele aluno na média, né? Então, nem era o CDF que sempre tirava notas boas em todas as matérias, mas claro que tinha algumas matérias que eu me destacava mais, que é como história, por exemplo. Uhum. Eu adorava, amava história, amo história, na verdade. Né? Geometria, essas coisas mais, poucos mais exatas, eu desenrolava bem. Mas, tipo, química eu era negação. Todo ano eu ficava de recuperação. Uhum. Então, geralmente meus livros de químicas eram os mais desenhados, porque era um saco. E, e eu digo de história como minha matéria preferida, porque é interessante, cara. É algo que, que eu carrego até hoje no trabalho, porque a gente tem que ter, por exemplo, um embasamento histórico quando eu for criar um personagem em determinado período de tempo, né? Digamos assim. Sei lá, se eu for desenhar algum personagem na era medieval, eu vou ter que saber os porquês do meu design ser daquele jeito baseado em bases históricas, né? Em contexto histórico ali. Né? Não simplesmente fazer algo cool, assim, fazer um design legal, mas por mais que esteja dentro de um ambiente fantasioso. Né? Então, história, desde a época do colégio, eu sempre carrego assim com carinho. Esse teu gosto por desenho foi até a oitava série, mais ou menos, o que hoje seria o nono ano. Acho que mais, David, sempre esteve presente, assim, da quinta até o terceiro ano. Nunca parei, assim. Claro que teve momentos que eu desenhava mais, teve momentos que eu desenhava menos, mas sempre a arte sempre tive envolvimento, assim, de certa forma, né? Nunca parei de desenhar, porque até então era um hobby.
Quando foi que você começou a perceber que esse negócio de desenhar, de rabiscar caderno, poderia ser uma coisa séria? Bom, eu tiro pela minha falecida vovó. Ela era pintora, então sempre depois da aula, ou sempre na época de estágio, depois do estágio, eu ia para casa dela e via que era, nossa, era muito bom. Ela sempre teve destaque na época dela como pintora e tal, então sempre tive ela como referência. E então eu ia para casa dela, começava a copiar as revistas dela. Ela me julgava assim com o olhar de que tá ruim, mas dá para melhorar. E a partir de então eu fui tomando de certa forma um gosto ali mais acadêmico, digamos assim, tentando estudar um desenho mais acadêmico para me aperfeiçoar e fazer essa transição entre o que até então era um hobby, para me começar a entender como é que a arte em si, né, seja pintura ou desenho, Um pouco mais técnico, né? é, tinha esses aspectos técnicos que eu precisava estudar para me aperfeiçoar e que eu já sabia que tinha pessoas que trabalhavam com isso, mas até então, naquele determinado momento da minha vida, era uma coisa super distante para mim. É uma informação ainda super vaga. Eu sei que tinham pessoas em áreas diversas que utilizam a arte como ferramenta de trabalho, mas ainda era uma questão muito, um mapa muito escuro para mim. Eu não sabia, né? Eu só sabia que eu tinha que estudar. Eu sabia que tinha que desenvolver técnicas e aperfeiçoar os fundamentos de arte de forma geral, né? Então, a partir de um certo grau de curiosidade, de procurar saber onde é que eu poderia aplicar, né? Até isso antes mesmo de entrar na faculdade, até como é que eu poderia aplicar isso em determinada área de trabalho, eu já ficava com isso em mente, né? Tipo, eu vou me dedicar a desenho mesmo para trabalhar com isso, ou eu vou parar por aqui, vou ficar aqui sendo julgado pela minha avó e vai ficar somente como um hobby, né? Então foi mais ou menos nesse período que eu comecei a dar esses estalos, esses insights de que o que é que eu posso fazer com. Eu não diria nem como dom, né? Acho que todo mundo é capaz de desenhar. É só uma questão de exercício, de repetição. Você tem que exercitar todo dia para você saber aperfeiçoar as técnicas. Mas como é que eu poderia me comunicar, digamos assim, com um desenho para expressar ou vender alguma ideia, né? Em determinada área de trabalho. Bacana. Quando foi mais ou menos que você começou a perceber isso? Então, acho que eu percebi, David, ali na época da faculdade, né? Quando em paralelo, além dos estágios, eu continuei estudando e foi até então que começou essas habilidades de não só de desenho, mas como eu fiz a faculdade de publicidade, o mundo do design começou a abrir a minha mente, né? Então as possibilidades criativas que eu poderia estar utilizando desenho e arte já com as diversas ferramentas que a gente tem hoje em dia, já naquela época já tinha uma gama de direções que eu já poderia seguir. E ali na faculdade serviu de vitrine, né? Então, os professores me chamaram para trabalhar nas agências de publicidade, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver meu trabalho, fazer portfólio online. E aí outras pessoas de áreas de design, né, começaram a me achar e a solicitar trabalho. E aí foi que eu vi que, poxa, cai aquela ficha de que, caramba, eu tô sendo pago para desenhar e para criar, né? Porque até então, alguns anos atrás, era algo super distante e era algo que eu só escutava e só via lá na frente aquilo que eu falei, que eu sei que existiam as pessoas que trabalhavam com isso, né? E nesse momento, durante a faculdade e pós-faculdade, eu estava vivenciando isso, né? E foi aí que as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira muito rápida, David. Você é formado em publicidade, né? Que a gente estudou junto na faculdade. Sim, a gente é formado em publicidade, mas sempre tive um pezinho no design ali. Legal. Como que foi para você escolher o curso? Foi muito fácil? Foi um pouco aleatório. Até então eu tinha tentado arquitetura no UFC, mas a física ali nas específicas tinha me derrubado. E aí, entre as opções de curso que eu tava pesquisando, foi publicidade, porque era uma faculdade de comunicação, né? E aí, opa, comunicação. Então, será que eu vou conseguir, né, utilizar minhas aptidões artísticas ali dentro do curso, né? E foi ali que, durante o curso, que eu vi que
em algumas grades, né, nas cadeiras que tinham, opa, do, a grade de computação gráfica já, legal, já posso aplicar alguma coisa aqui. E aí foi assim que eu fui realmente seguindo essa jornada, né, seguindo esse trajeto de início de carreira. Entendi. Inesquecível. Eu pensar, quando a gente fazia trabalho em equipe, que eu ficava pensando nos textos e você pensava nas imagens, você e o Gabriel achava assim incrível. Não, é isso mesmo. Sim, eu Já montar sempre fui uma muito agência. visual, sempre fui muito visual. Aí você comentou que na faculdade mesmo você começou a trabalhar em agência, receber algumas propostas de professores, né? Que é Isso, quase como se fosse uma agência de talentos, né? A faculdade, para quem é professor e tem agência. Então, exato. funciona muito bem e tal. Como que foi a tua primeira experiência trabalhando em agência? Foi legal, foi bastante enriquecedor, assim, e foi um período que eu guardo com carinho até hoje. Foram 7 anos de agência, numa só, né, na qual eu tive, incrivelmente, o total apoio de tantos os chefes da época, como um apoio no sentido de que nunca interferiram no eu gostar de desenhar mesmo durante o expediente, né? Entre um trabalho ou outro, entre uma pausa de um job e outro. Então sempre viam que eu estava na minha mesa, né? Trabalhando. Se eu terminei o trabalho, eu ia desenhar. Isso não era problema nenhum. Então foi um período que eu amadureci bastante, né? Tanto como profissional, enriquecendo técnica, percepção de mundo, né? Percepção visual de trabalho, postura. É um período realmente de amadurecimento de forma geral. O profissional e o pessoal ali estavam unidos naquela época. Então foi um período que eu tirei bastante proveito. Eu tive a sorte de ter bons chefes assim que não me colocaram para baixo de forma alguma em relação a isso. Né? Eles sabiam que eu queria trabalhar com desenho, né, com arte. E eles nunca interferiram nisso. Inclusive, eles até encorajavam de tentar colocar alguma dessas técnicas em alguns trabalhos que a gente desenrolava dentro da agência, que era bastante legal, né? O lado negativo daí era alguns clientes que tinham uma certa resistência a naquela época, né? Vou nem muito longe, uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, uma certa resistência a colocar desenhos e imagens criativas de forma mais artística, digamos assim, em peças publicitárias, mas infelizmente. Alguns deixavam que ficava bastante legal, né? Outros já eram mais engessados, né? Então, mas sempre tive uma relação bastante bacana, assim. Foi um período que eu tirei bastante proveito. Legal. O que que você fazia na agência especificamente? Assim, lembrando que tem gente que está ouvindo que não é da publicidade, tá? Uhum. Mas o que que você fazia na agência? Pronto, trabalhava com a parte. Eu era designer, né? Então, comecei como designer de interface. Eu trabalhei na Index, lá trabalhei durante, como eu falei, 7 anos, e dentre esses 7 anos eu passei, acho que uns 5 anos como designer mesmo, e os outros 2 anos eu tinha assumido uma direção de arte com dois designers, diretores de arte júnior, né? E, e nesse período foi que deu esse boom na minha mente, assim, de como é que eu ia estar utilizando dos meus conhecimentos agora num ambiente totalmente online, né? Até porque a agência, a Index, ela sempre foi uma agência online. A gente não fazia peças como essas agências mais tradicionais faziam, de banners, de impressos, outdoors, essas coisas, né? A gente sempre trabalhou na mídia online. E E lá, né, fazia entre peças publicitárias para site, na época que o Facebook estava crescendo, né? Então, peças de social media ali também. E basicamente era isso, assim, em determinado momento, além de peças criativas, peças de design, a gente começou a inserir vídeos, então isso foi bem mais para frente, claro, a gente começou a trabalhar com vídeos, edição de vídeo, né? Saber mexer nas câmeras, usar drone. Legal. Você fazia isso com vídeo? A gente começou a trabalhar com vídeo. Ah, bacana. Inclusive, foi justamente naquele início ali do Shopping Rio Mar. Então a gente Em sempre Fortaleza, né? fazia. Sim, a gente sempre fazia aqueles vídeos lá deles, que era bastante legal, assim, dava bastante trabalho. Né? Eu tive que me forçar a aprender ferramentas novas, mas
em nenhum momento sair da minha área de atuação ali, né? Então, eu vinha do Photoshop com uma carga de design muito bacana para desenrolar a arte, né? Então, sempre os meus mentores lá dentro me deram muitas dicas de como melhorar várias coisas, né? Tanto de interface como peças de design mesmo. Bacana. E acho que era isso, assim, David. A gente fez aplicativos também, passei um tempo fazendo aplicativo para celular. Foi. Os trabalhos foram evoluindo de acordo com os anos iam passando, né? A internet ia melhorando, a rede social ia melhorando, então a carga de trabalho e o que eu fazia lá dentro sempre era bem. Em constante evolução, né, também? Exatamente. Bacana. Mas essa tua experiência em agência não foi a tua primeira experiência trabalhando, né? Você já fez outras coisas antes. Eu trabalhei no endomarketing, eu acho, como. Eu nem lembro o que, é que eu fazia lá. Era mais peças institucionais, era aquele marketing interno, né? Mexer com aquelas abelhinhas, aquelas paradas ali da época. Ah, sim. Mas eu não passei muito tempo, não. Acho que eu passei uns 6 meses. Logo em seguida eu já tinha recebido um convite de ir para a Index. Então, até então, eu fiquei até o fim da faculdade. Eu fiz a faculdade trabalhando em agência e, em paralelo, estudando desenho direto, assim, aperfeiçoando minhas técnicas. Sempre no foco, mirando lá na frente, sabendo que eu queria trabalhar. Aí você passou 7 anos nessa agência, não é isso? Uhum. Aí o que que você fez depois? Pronto, durante esses 7 anos, claro, como eu falei, eu fui em paralelo estudando, né, desenho. E aí as oportunidades freelancer foram aparecendo. Já tinha um portfólio bacana online, onde as pessoas me achavam por lá. Começou a aparecer cliente tanto de fora do estado, mas como de fora do país para fazer trabalho. Fora isso, depois da agência, essas oportunidades foram aparecendo e demandou muito tempo, né? E aí foi por isso que o pós-agência, digamos assim, eu tive que fazer uma. Eu não consegui mais conciliar os trabalhos, né? Tava muito sobrecarregado, eu tive que pular do barco de alguma delas, Uhum, né? fazer a escolha, né? Então, mas assim, não era aqueles trabalhos de jogos assim que eu queria fazer na época e tal, sempre até para o pessoal entender, sempre quando eu falo desenho, eu sempre vim estudando para trabalhar com jogos, né? Para área de jogos. Uhum. E durante o entre o finalzinho do período de agência e o depois de quando eu saí de agência, começou a aparecer uns trabalhos de jogos bacanas, assim, para empresas de São Paulo e tal. E aí foi essa transição bem. Apesar do período ali ser um pouco caótico de tanto trabalho, mas eu sempre gosto de fazer uma transição de um trabalho para outro de uma forma bem tranquila. Você pegou esses freelas enquanto você estava na agência e estava com as duas coisas, aí depois você falou, não, ou eu vou pirar aqui, ou eu vou surtar, ou eu preciso escolher um dos dois. Foi isso, né? Exato, exato, Tá. exato. É, me fala uma coisa, para você poder tomar essa decisão, você também colocou na mesa o que você recebia em agência e o que recebia com freela, certo? Sim. Foi nessa época que você percebeu, ou não sei nem se foi nessa época, como que você percebeu, que o que você estava fazendo com o freela, com aquilo que você sempre gostou, estava superando o que você recebia no teu trabalho fixo? Você já percebeu isso nesse momento? Sim, comecei a perceber, e inclusive eu tinha recebido a proposta de uma empresa de São Paulo que trabalha com jogos de ficar fixo freelancer com eles, e foi aí que eu tomei a decisão realmente de migrar, né? Tipo, opa, surgiu uma oportunidade que eu vou ter meu salário fixo durante os anos que o contrato ficar vigente, e vou trabalhar com algo que eu gosto, que até então, naquela época ali, né? Era a empresa de São Paulo era de jogos empresariais, não era de jogos de celular ou de videogame que como a gente vê hoje, que é algo que eu sempre quis trabalhar. E foi nesse período que, quando eu recebi esse convite dessa empresa de São Paulo, que eu fiz essa escolha, sabe? Então, pesou mais tanto questão salarial, mas como aquilo que, pô, a oportunidade de trabalhar com jogos. Apesar de ser uma ramificação dentro da área de jogos, já é alguma coisa, já é uma oportunidade de crescimento, já é um enriquecimento ali para o meu
currículo, né? De que eu trabalhei com esse tipo de demanda de jogos ali. Massa. Aí, o que que você fazia nessa empresa? Então, nessa empresa de São Paulo, a gente fazia jogos educativos e jogos empresariais. Eram mais jogos voltados para treinamento de RH, né? Então, Ah, entendi. jogos que demandavam criação de personagens e cenários, mas que a gameplay, né? A forma de como as pessoas jogavam aquele jogo era de traçar perfis de funcionários, né? De escolhas, né? As escolhas que as pessoas faziam durante aquele jogo iam traçar o perfil dela para os recrutadores. Tipo um teste comportamental. Funcionava assim, a gente fez bastante jogo nesse sentido. Fez também um jogo bem legal que foi o boom assim da empresa na época, foi um projeto que eles me passaram com que foi bastante peso assim, que eu fiz com bastante responsabilidade, que foi do Maio Amarelo, né? Era um jogo de educação de trânsito para crianças e os pais, né? Então o jogo era tipo. Eu não sei se você já jogou SimCity, aquele que tem os mapinhas da cidade e tal. Sim. Eu tive que fazer cada ruazinha, cada prédiozinho, os carrinhos passando, para depois os programadores e animadores, enfim, darem vida àquilo. Mas foi um trabalho bastante minucioso que eu tive que fazer todo elementozinho separado para eles montarem, para fazer um mapa de uma cidade gigante, em que cada esquinazinha gerava um questionário ou um desafio para as crianças e os pais responderem assim, qual a opção da imagem está correta, né, de como atravessar a faixa, de respeitar a sinalização de trânsito. Cara, e foi bem legal, assim, esse jogo saiu na mídia, assim, de uma forma que pesou, assim, para a empresa, de uma forma bastante positiva, que ficou bastante legal. Que massa. Tem um dos meus melhores amigos, ele é formado em jogos digitais aí em Fortaleza. E vez ou outra a gente conversa, quando ele estava fazendo o curso, né, a gente conversava que ele não via só programação no curso dele, ele via também roteiro e tal. Você também precisa saber isso de roteiro, de pensar em como o personagem vai funcionar, ou você já recebe tudo pronto? Geralmente, com o meu método de trabalho, como sempre tem um diretor de arte acima, geralmente eu recebo tudo pronto, né? Recebo um brief do jogo, de como é que vai ser as mecânicas e já vem mastigadinho para a arte, né? De como é que vai ser. Porque na faculdade de jogos, geralmente eles dão um espanado geral, assim, desde a parte artística até a parte técnica e narrativa, né? Então, como eu estou dentro da parte artística, a gente geralmente, por exemplo, recebe um doc com, pode ser um texto grande ou um parágrafo explicando a mecânica, vai ser um personagem tal, 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 com as características X e Y. E isso já eu já ganho tempo, né? Tanto de pesquisa e de execução. Você tem uma noção geral assim das coisas. É bom você ter uma noção geral de como as coisas funcionam, mas claro que é Uhum. bastante coisa, você nunca vai saber tudo. E mas você sendo bom naquilo específico no que você trabalha, conta bastante também. Massa. E depois dessa empresa, enquanto você estava trabalhando para essa empresa que te contratou para fazer freela fixo, empresa de São Paulo e tal, você continuou fazendo freela também, ou não? Sim, continuei. E aí, cara, isso tudo foi logo quando eu me formei, em 2015. Sim. Depois de 2015, que quando que eu falei, cara, realmente eu vou dar o gás aqui mais ainda, eu vou estudar a fundo e quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com jogos. Uhum. E em 2016 foi quando eu entrei nessa empresa, né? Tava freelando com eles, né? E depois eu fiz a transição de agência para eles e continuei fazendo freela e aí veio o freela de board game, né, jogo de tabuleiro, que me deu uma relevância muito grande online, já fiz meu primeiro jogo para fora, fiz outro jogo nacional, né? Em 2016, esse jogo que eu fui para fora, eu viajei para fora para fazer o lançamento dele, então viajei para, acho que foi para a maior feira de jogos da Europa da empresa. Que massa. Viajou para onde? Foi para Alemanha, no interior da Alemanha. Uhum. E você vê o jogo todo montadinho assim, com sua arte pronta, tipo, encheu assim com motivação monstra que, cara, massa assim. Dá uma sensação bem legal assim, de ver as pessoas se divertindo jogando com a arte que você fez.
isso serviu de um turbo e um combustível maior ainda para continuar fazendo isso e migrando total para essa área, né? Até porque é algo, digamos, difícil, assim, não difícil, mas não é comum você ver aqui no Brasil, e é muito específico. E acaba que as pessoas que trabalham aqui, que conheço meus colegas de trabalho, a maioria faz trabalhos para cá, mas, sei lá, 70% da demanda é para fora. Seja, para fora que eu digo, pode ser do estado, né? Até porque o Sudeste e o Sul ali tem bastantes empresas de jogos hoje em dia, mas também para fora do país. Mas depois disso, 2015, 2016, e depois dessa empresa, esses freelas foram o que apareceram, assim, David. Então, Tá, enriqueceu muito massa. meu portfólio e que consegui mais freelas em relação a isso. Uma coisa foi puxando a outra, né? Tá, aí depois dessa empresa fazendo freela, você chegou a ficar fixo com alguma outra empresa ou não? O que que aconteceu contigo depois de 2015, depois desse lançamento lá na Alemanha? Depois de 2015, 2015, 2016, eu continuei estudando. Assim, eu sempre falo isso porque eu costumo falar para os colegas ou profissionais da área que nossa área a gente tem que, é um estudo infinito, é um estudo cíclico. Você imagina uma espiral. A gente sempre vai passar rodando nessa espiral em diversos fundamentos da arte que a gente precisa aperfeiçoar todo dia, né? Teoria das cores, anatomia, proporção, perspectiva. Né? E a cada volta que eu dou nessa espiral, digamos que eu dei uma volta nessa espiral em 2015, dei uma volta nessa espiral de novo em 2016. A cada volta que eu dou nessa espiral, minha percepção vai mudando e eu vou aperfeiçoando as técnicas, vou aperfeiçoando meu estilo de arte de desenho, né? Então, sempre que acontecia isso, eu estava sempre alimentando meu portfólio, né? Que é a minha maneira de provar o que eu sei fazer para os clientes que me acham, né? Então, desse período eu sempre fui estudando mais ainda, alimentando o portfólio, foi aparecendo mais trabalho e, e foi bastante natural, assim, por isso que leva ao ponto do começo ali do podcast, que eu sempre Uhum. insisti nisso, sabe? É bastante difícil, assim. Mas quando você entra na área, nossa, você colhe frutos, conhece pessoas extraordinárias. Peraí, que tá É bem passando moto. legal. É, quando você fala que é um estudo, é um momento assim de estudo que não para, né? O que que você estuda? Como é que você faz isso? É algum curso específico? Como que você desenha isso? Hoje em dia tem bastante escola de arte digital que prepara um cronograma bem bacana assim, para você estudar os fundamentos, né? Mas depois que você pega o ritmo e você sabe o que você estudar com essa mentalidade profissional e com foco, né? Até mesmo para quem está começando, como eu estava lá atrás, com esse foco de que eu quero trabalhar com isso e eu sei o que é que eu preciso estudar, é muita persistência e disciplina. Você tem que estudar. É muita coisa, David, assim. Você tem que estudar todo dia, né? Então, disciplina que eu digo é você montar um cronogramazinho de que, beleza, nessa semana eu vou estudar só perspectiva e cores. Na semana que vem eu estudo anatomia acadêmica. Né? Na outra semana eu estudo só estudo da cabeça humana, né? Então, depois que você. Isso, muitas e muitas outras coisas, assim, tô falando só de forma geral. Uhum. E depois que você passa por várias áreas estudando, você meio que concluiu essa etapa de estudo, depois você volta tudo de novo. Então é algo que você tem É. que estar sempre se reciclando, né? Não só estudando, mas consumindo o que você gostaria de trabalhar. Se eu trabalho com jogos, eu estou sempre consumindo jogo. Todo dia eu tô vendo o que as outras empresas estão fazendo. Né? Antes de começar o dia, eu faço esses estudos de aquecimento, digamos assim, antes de começar a trabalhar. Dou uma olhada na internet, no Behance, ou no Pinterest, ou no ArtStation, que são plataformas criativas que outras pessoas estão fazendo arte de forma geral, que é bastante enriquecedor para sua biblioteca visual, né? Massa. E é algo que você tem que ter disciplina, tem que ser constante, né? Porque é engraçado, um período que eu tinha
parado assim de desenhar por um momento, foi o momento que, depois que eu voltei, assim, foi que eu senti, caramba, eu tô muito enferrujado. Então, e é nessa aí que as pessoas, até mesmo você pensa em parar, assim, cara, isso não dá pra mim, isso não é o que eu, tipo, largo lá na mesa e vai fazer outra coisa. Isso acontece. A frustração, né? A frustração é algo muito presente, assim, na vida de quem trabalha com isso. E é algo que você tem que sempre passar por cima. Porque quando você passa por cima dela, você volta bem mais forte, né? E volta com aquele foco, aquele gás total que vai lhe dar motivação de eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso e não importa o que esteja pela frente, né? Vou fazer da melhor maneira e mais respeitosa consigo mesmo e com os outros possível. Entendi. Conta pra mim algum desses momentos que você ficou realmente frustrado e pensou assim, não, não é pra mim, agora acabou, vai ser Teve alguns, assim, teve no falecimento da minha avó, teve 2 anos depois eu perdi meu pai, então quem tava do meu lado, claro, além da minha namorada, que hoje é minha esposa, quem tava do meu lado era minha mãe também. Era o meu sketchbook, eram minhas ideias, eram meus desenhos, era a única coisa que eu tinha ali naquele momento quando eu tava no hospital com ele no quarto. Era o meu refúgio ali, era a única coisa que eu conseguia, sabe, me extrair um pouco e gerar ideias ali, era o desenho. Né? E nesses momentos difíceis que você pensa em desistir, mas ao mesmo tempo, quando você olha seus sketchbooks repleto de ideias, repleto de todas aquelas páginas preenchidas que você se dedicou tanto, assim, aí você pensa, tipo, não vou seguir em frente, e você se sente um bosta, mas, cara, não, vou continuar, por mais que difícil as coisas estejam, né? Então, para além disso, eu sempre consegui superar essas dificuldades da vida, mas um problema grave também da nossa área, David, é que é uma área muito visual, né? A área criativa é uma área muito visual e é uma área que as pessoas se comparam muito. Então sempre vai ter alguém melhor que você. Então, se alguém desenha melhor que eu, com a mentalidade que eu tinha naquela época, e até então a gente tem isso assim de você ver um desenho foda e caraca, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas você vê com aquela mentalidade já superada de que beleza, o cara é bom, então vou dar o gás para tentar chegar no nível dele. Isso é o motivo. Já naquela época, a mentalidade que eu tinha, se eu visse um trabalho mais foda, um trabalho assim, de uma empresa que eu sempre quis trabalhar e de um cara foda, dava aquele medo, né? Então, nossa, tem tanta gente foda no mercado, nunca vou conseguir chegar lá. E já engata aquela frustração também de que você querer desistir, né? tá? Mas é relativo a gente falar assim, ele desenha melhor do que eu, ou não, realmente existe isso. Não existe, David, assim, sempre vai ter algum. Por ser uma área bastante visual, sempre rola o comparativo, né? Sempre você vai achar aquela coisa, né? Que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Sempre tem isso, independente da área. A nossa sofre mais porque é visual. Se você vê e sabe que o seu desenho, o seu trabalho tá, digamos, faltando você aperfeiçoar os fundamentos, se você vê o trabalho de outra pessoa que tá de uma forma executada bem melhor que a sua, claro que você vai sentir ali, digamos, mexido por aquilo, né? Você vê, vixe, o trabalho do cara é melhor que o meu. Aí você vê outra pessoa, vixe, o trabalho desse cara que é melhor que o meu. Aí você tem duas opções, ou você recua, ou você estuda mais e ultrapassa esse desafio. Mas você também olha alguns trabalhos e fala assim, nossa, o meu trabalho é Até muito melhor do que hoje. esse. Não, ao contrário, Não, você sim, fala não, ao isso, né? contrário, mas até hoje eu vejo o trabalho de caras que, cara, foda, infinitamente melhor que o meu, mas nossa área tem espaço para todo mundo e é um estudo constante, você sempre melhora, né? E é claro que rola o contrário, mas eu não vou julgar. Eu sei que se o cara tá aprendendo, você. Pois Eu é. sei que daqui uns anos ele vai estar no nível extraordinário também. Não adianta ficar olhando, digamos, de nariz empinado para um trabalho de alguém que tá inferior, né? Mas sempre vai ter isso, assim. É algo normal, mas você tem que levar pro lado bom da coisa, né?
servia de motivação ao contrário de frustração. Você vê um trabalho de alguém assim melhor que o seu. Você já chegou a falar com alguém que se sentiu mais motivado depois de conversar contigo sobre isso? Não que eu lembre. Assim, por ser uma área que não é muito conhecida, assim, é difícil você conversar assim de forma para várias pessoas, para as pessoas conhecerem mais esse tipo de profissão, né? Então, acaba que por eu trabalhar em casa, ser uma área mais restrita, fora do comum, eu sempre Mais fico aqui low na minha profile. caverna, eu sempre fico aqui na minha caverna, aqui trabalhando, e é engraçado quando eu tenho que preencher, ou então as pessoas preenchem um formulário sobre minha área de atuação, né? Ou as pessoas perguntam como que eu trabalho. Eu sempre digo que sou publicitário, porque é a forma mais simples de dizer que eu trabalho com comunicação. Porque às vezes quando eu falo que eu trabalho com jogos, as pessoas, tipo, hã? Tipo, o que é isso? Como assim? Assim, eu imagino que ainda deva existir preconceito quando você abre a boca e fala assim, né? Eu trabalho com jogos. Ah, com jogos. Como assim? Eu Ah, sou artista de jogos. As pessoas, tipo, não entendem, assim, o que é isso, entendeu? Principalmente os mais velhos, assim, tipo, nossos pais, assim. Então, tipo, o quê? O que é que você trabalha? Como assim? nossa, eu imagino. E assim, se tiver uma pessoa, se tiver não, com certeza tem uma pessoa que tá ouvindo a gente que desenha, mas quer melhorar isso. O que que ela consegue buscar de curso aqui no Brasil para para poder melhorar o traço dela? Vamos lá, anota aí, rapaz. Tem as escolas de artes, tem uma escola de arte online chamada ICS, que é de São Paulo. Tem a escola Revolution, que é de Curitiba. Todas elas têm cursos online para arte digital. Tem a Artesia, que é daqui de Fortaleza, que também tem cursos maravilhosos. Tem o estúdio Daniel Brandão, que fica ali no Del Passeio, que inclusive eu estudei lá, é desenho acadêmico. Deu, Sensacional, recomendo para todo mundo. deu passeio a um shopping de Fortaleza, né? Isso, Del Passeio Shopping. O estúdio Daniel Brandão fica na torre comercial, então totalmente voltado para desenho. Então, hoje em dia tem muita opção, assim, muita opção de só se você pesquisar arte digital vai aparecer com certeza várias escolas já antigas, novas, recentes, com cursos mais recentes, né, com workshops, enfim, tem muito material se você pesquisar isso. E para Mas todo de bolso também? antemão, sim, para todo bolso. São, Massa. assim, as escolas, dependendo do curso, essas escolas de fora, principalmente a ICS, tem uns preços um pouco mais salgados, mas são cursos sensacionais, assim, que além de abrir a sua mente, vai aperfeiçoar e vai te direcionar para aquilo que você quer trabalhar, né? Tá. E você comentou um pouco sobre os trabalhos que você começou a fazer para fora do Brasil, né? Como que é a tua relação com o inglês? Você precisa ter um inglês assim Precisa, perfeito, precisa. Perfeito não, digamos que um intermediário avançado, ou tá? intermediário, já, mas o inglês é fundamental. E é algo que minha mãe sempre falava na época do colégio. Inglês é fundamental. E eu nunca dei bola, né? Mas quando os primeiros trabalhos internacionais começaram a aparecer, aí eu não realmente preciso desenrolar essa língua, porque abre muita porta, abre muita porta. E comunicação é tudo, né? Se você se comunicar bem com o diretor de arte ou de um cliente que vem de fora para trabalhar com você, você tem que sanar dúvidas, você tem que conversar. Porque se houver uma falha nessa comunicação, pode dar algum problema na execução da sua arte, né? Então, tem inglês, eu recomendo bastante, assim. Você pode, vamos lá, métodos de aprender inglês, sim. Ver vídeos em inglês com legenda, ver um filme já besta que você já viu várias vezes em inglês com legenda em inglês. Uma coisa que me ajudou muito foi na época do TCC. Como eu fiz o meu TCC relacionado a jogos, coisa que até então ninguém na faculdade tinha feito, não sei por quê. Foi um desafio muito grande, porque minha biblioteca, ou minha bibliografia era muito limitada. Só tinha livro em inglês que eu conseguia as coisas. E foi aí que eu tive que aprender Hum, mesmo, né? Tive que traduzir muita coisa, tive que ler muita coisa em inglês que eu já consegui dar uma melhorada. quase que na marra, né? Quase que na marra. Mas tenho inglês, pessoal, assim, nessa área criativa, porque, sério, abre muita porta.
Massa. E me fala um trabalho do teu portfólio que você olha para ele e fala assim, nossa, esse trabalho aqui eu quero enquadrar. Se é que você já não tem ele enquadrado, né, na tua casa. Não. Cara, não sei te dizer, mas eu tenho um jogo que eu fiz que eu achei que foi um dos meus mais jogos mais legais, assim, que eu me diverti fazendo, que foi um jogo de tabuleiro chamado Gnomopoly. Se eu for deixar o link dos portfólios, meus links de portfólio, Vou deixar assim. Você me passa os links e eu coloco tudo na descrição do episódio. pronto, tem lá. E foi muito divertido fazer, né? Porque foi algo dentro do meu estilo, assim, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto. Meu estilo de arte é mais cartoon, né? Mais colorido e tal. As proporções mais exageradas, não é nada realista. Mas nada contra, tem gente que faz. Mas foi um jogo que eu fui achado por conta do meu estilo de desenhar, né? De resolver as questões visuais das coisas e que eu olhando assim hoje em dia é um trabalho que eu acho divertido de olhar. Ao contrário de outros do que eu olho e faço aquela crítica de, putz, essa parte aqui eu poderia ter feito de uma maneira tal, poderia melhorar isso aqui. Mas o Gnomopolis foi um trabalho que, olhando hoje em dia, eu vejo que ficou bastante divertido. Assim. Inclusive, depois que o jogo foi lançado, ficou pronto, eu recebi ele. Até não tá emoldurado, mas tá na minha Ah, prateleira, né? quase que acerto. Então você vê a caixinha dele, as artes todas impressas, as Ah, que cartinhas, massa. os bonequinhos. Nossa, é muito foda. E o que você utiliza de plataforma para portfólio? Vamos lá, de portfólio, eu sempre tive o Behance. Então, o Behance eu recomendo bastante para você exibir seus trabalhos. Mas eu uso também o ArtStation. O ArtStation hoje em dia tem uma pegada bem pra galera que é da área de jogos mesmo, assim. Então, todas as maiores empresas de jogos te acham por lá. Tem uma seção de trabalho que é a parte de jobs, que é tipo classificados dessas empresas grandes que mostram qual o profissional da área que eles estão precisando. Então, Ah, que já é massa. direto ali. Então, o ArtStation também é bastante recomendado. Isso em inglês. Isso. O Behance eu acho que hoje em dia está em português, mas até então estava em inglês, mas hoje em dia está em português. Mas o ArtStation é em inglês. Tem também o DeviantArt, que é uma plataforma de tipo galeria online de imagens também. Então tem essas opções mais conhecidas, né? Tem o próprio Uhum, Tumblr também, que você pode fazer um blog de imagens e colocar uhum. lá. Hoje em dia a plataforma não importa tanto, o que importa é o conteúdo do seu trabalho que vai estar lá. Se o cliente ou a pessoa que está interessada no seu trabalho ver as imagens e curtir, e pelo menos tiver seu contato de e-mail lá, ela vai entrar em contato com você. Mas essas plataformas são as mais fortes. Né? Massa. E o que você utiliza de ferramenta de trabalho? Pensa assim, é, a gente trabalha meio que no automático, né? Então tem algumas ferramentas que são ultra básicas que a gente nem lembra de listar. Mas o que você utiliza assim de ferramentas que para você são bem importantes para o teu trabalho? Ah, pelo menos o lápis e o papel. Não, ok, faz total sentido, tá certo. Assim, os sketchbooks, né? Tô sempre comprando sketchbook, onde eu faço minhas anotações, meus sketches, minhas ideias. Canetas, é, seja coloridas ou essas mais esferográficas mais simples, vai depender de cada pessoa. Lápis, grafite, porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de executar minha ideia primeiro no papel para depois passar para o computador. Então, inicialmente, minhas ferramentas são essas mais básicas possíveis. Legal. Isso vai de artista para artista, né? Vai ter gente que vai comprar milhares de canetas coloridas e gostar de finalizar o trabalho ali no tradicional para depois levar para o computador. Isso é muito particular. Né? Mas, no meu caso, canetas, lápis e papel, depois que eu me dou por satisfeito da ideia que eu rascunhei ali, eu já levo para o computador, na qual eu uso o Photoshop para fazer as artes. Basicamente, meu trabalho é 90% no Photoshop. E eu acho, David, eu acho que de programa, basicamente é um 90% Photoshop, mas assim, eu tenho uma noção dos outros programas da Adobe ali. O Illustrator, às vezes eu uso para fazer um ícone vetorial que eu preciso colocar em alguma arte. O InDesign para fazer um PDF de uma apresentação de algumas artes. Às vezes o After Effects para fazer alguma animação básica da arte. Então, vai muito da minha necessidade, né? Massa. E qual foi o pedido mais bizarro que já fizeram para você? Pode ser desde o pedido do trabalho até faz uma caricatura pro meu filho para eu poder usar no aniversário dele. Às vezes já rola muito esse me desenha, né? Me desenha e tal.
mas bizarro, não consigo lembrar agora. Só algo engraçado, assim. Não diria bizarro, mas engraçado que no começo de carreira eu fazia cartaz de banda de swingueira, né? Então, foi meus primeiros Não trabalhos acredito, de. Marcelo. Sim. Esse tu não assinava, né? Tu assinava? Assinava, cara. Tá no teu portfólio hoje? Não, eu não sei onde é que tá esse. Então eu fazia cartaz de banda de swingueira, né? Então, não é algo, meu Deus, que vergonhoso, mas foi algo necessário de fazer. Então, eu me Uhum. diverti fazendo na época, né? Foi um caminho que eu precisei passar para poder me aperfeiçoar de alguma forma, naquele momento da vida. Imagina assim, eu quero entrar para essa carreira, tá? Tá, Quero seguir beleza. isso. E eu desenho, ok. O que que você daria de dica para mim que tô começando agora? Tá, pra ti que tá começando agora, recomendo fazer algum curso de desenho, seja ele independente do nível, né? Tem as escolas que vão meio que te direcionar para um turno que tá mais avançado ou uma mais básica, vai depender do seu nível. Mas é estudar, fazer esses cursos, porque vai te dar um direcionamento profissional melhor, ao invés de você estudar sozinho. E depois disso, em paralelo, esses cursos que você vai fazer vai te encorajar a criar peças pessoais, vai te encorajar a criar projetinhos. Né? Projetinho que eu digo vamos lá, no curso de desenho, o professor vai pedir que você faça alguns personagens de um mundo fictício que você inventou ali. Então, pode envolver personagem, pode envolver os acessórios que esse personagem vai estar usando, pode envolver o cenário que ele vive, a casa que ele vive. Então, te dá N possibilidades de você desenhar e executar de uma maneira bem massa, bem legal e divertida, que você pode jogar isso no seu portfólio. Né? Então, opa, fiz um projetinho, ficou bacana e tal. Tem um direcionamento dos professores desse curso e eu já posso criar um Behance ou um ArtStation e jogar isso lá. Então, Bacana. já é um caminho bem, bem legal, assim. E isso é repetir várias vezes, até você fazer várias, várias peças e sempre ir alimentando o portfólio, né? Nunca deixar ele meio que defasado lá. Qual que é o teu sonho hoje? Porque hoje você trabalha com aquilo que lá no passado foi seu hobby, que você teve inspirações super importantes para tua vida, né? E já conquistou muita coisa bacana. Qual que é o teu sonho hoje? Meu sonho hoje, David, acho que eu tô mirando. Assim, meu sonho, digamos que eu tô vivendo aquilo que eu sonhava naquela época, né? Uhum. Hoje em dia. Que era trabalhar com aquilo que eu amo e acordar cedo, motivado para trabalhar com isso. Claro que não é as mil maravilhas, mas é, não é aquela obrigação que eu tenho de trabalhar todo dia, me levantar, meu Deus, tem que desenhar hoje, um saco. Não, é algo divertido de fazer. É sempre divertido e desafiador. Então, além de estar vivendo um sonho que eu desejava, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, hoje o meu sonho, pelo menos dentro dessa área de profissional, é conseguir entrar numa empresa que faça jogos grandes, assim, né? Jogos para computador, jogos para videogame. Hoje em dia eu trabalho numa empresa que faz jogo de mobile, né? Jogo de celular, que é de fora. Mas hoje eu tô vivendo esse sonho que eu desejava, né? Então, tô tranquilo, assim, não tô com aquele gás que eu tava há alguns anos atrás de eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tô vivendo esse sonho agora para daqui a pouco começar a mexer os pauzinhos para mirar nesse sonho de trabalhar nessas empresas maiores mais à frente. Massa, acho que é quase o sonho de todo mundo que hoje trabalha e quem trabalha e não acha o trabalho divertido. Queria muito fazer aquilo que a pessoa sonhou fazer quando era criança, enfim, uma coisa Sim, que é um hobby para ela, né? Porque deve ser muito divertido você fazer isso, né? Você acordar sempre e falar, nossa, hoje eu vou fazer o que eu gosto e ainda por cima vou ser pago por isso. exatamente, exatamente. Isso é desafiador, assim. Uhum, O desafio é porque trabalhar com criação tá totalmente ligado aos acontecimentos da sua vida. Vai ter dias, semanas que sua semana foi ruim, aconteceu coisas chatas na sua vida pessoal e isso totalmente influencia na sua criatividade, né? Então essas semanas vão ser, digamos, as mais difíceis de criar alguma coisa, mas não vai deixar de ser legal, vai só ser mentalmente mais difícil de executar,
né? Você Uhum. planeja. Mas, de forma geral, é bastante divertido, recompensador quando você vê uma pessoa jogando aquilo que você pensou, se dedicou semanas, meses para fazer aquilo, né? Se divertindo com aquela arte que você fez, né? Você ter feito algo que as pessoas estão, ainda mais nesse período de pandemia e quarentena, que as pessoas estão consumindo bastante entretenimento, jogos tá incluso nisso, Uhum. e você vê as pessoas se divertindo nisso, é algo que motiva, né? Motiva ainda mais de você acordar no dia seguinte, beleza, vamos lá, vamos criar porque as pessoas estão curtindo aquilo que você está fazendo. Muitas vezes não vão curtir, mas Ó, tá tudo bem, né? a gente não pode agradar, não consegue agradar todo mundo, né? É. E é legal que o pessoal da época do colégio que ainda tem contato comigo, assim, eu sempre soube que você ia trabalhar com isso. Porque lembra daquela época que eu tava desenhando lá nas carteiras e tal. Uhum. E é engraçado você fazer essa associação que eles falam pra ti, assim. Eu sabia que tu ia trabalhar com isso, eu não te via fazendo outra coisa. Eu, caramba, que engraçado essa percepção deles, assim, que eles olham assim hoje em dia. Sempre a visão de fora, né? Que às vezes a gente tá meio que viciado. Total, total. Massa. Então, Marcelo, é isso. Eu tô super satisfeito. Desenho pessimamente. Não vou fazer um curso para desenhar minimamente bem. Não vou fazer isso. Peraí, nossa. Tu tá ouvindo barulho? Não. Ai, nossa, tô ouvindo barulho altíssimo aqui. E, Marcelo, é isso. Tô muito satisfeito, tô bem feliz. A gente meio que perdeu o contato, né, um pouco depois da faculdade, mas a gente sempre tá acompanhando o que o outro tá fazendo e tal. Sim, sim, sim. Teve É, esse gap aí de sumiço, mas a gente sempre se esbarra de alguma maneira, né? são as conexões que da vida que fazem a gente acabar se To- encontrando. Total. E para você que tá ouvindo, você pode mandar. A gente tá acabando por aqui, tá? Mas você pode mandar sua pergunta pro Marcelo, que você mandando a pergunta, eu mando para ele, ele responde e eu coloco aqui nos Pode próximos deixar meu episódios. e-mail, pode Não, vou deixar deixar meus tudo. links. Nem se preocupe. E se você conseguir algum trabalho com esses links que eu vou colocar, eu vou querer pelo menos uns 10%, tá bom? Oxi, Justo, justo. né? A gente tem que ganhar dinheiro de alguma coisa. Você ganha dinheiro desenhando. E você já sabe onde encontrar a gente, né? Sempre nas mídias sociais com @desculpapodcast. Ou você também pode mandar o seu e-mail para desculpapodcast@gmail.com. Marcelo, eu queria deixar aqui espaço para você falar um pouco sobre como que a gente consegue te encontrar para poder te contratar, para poder pedir alguma dica de curso, alguma coisa mais específica, para as pessoas poderem te buscar. Pronto, vocês podem me achar no LinkedIn, no Artstation e no Behance, como Marcelo Bastos. Então, não muda o link o meu nome de uma plataforma para outra. Tem o meu e-mail, mas que o David vai colocar aí para vocês, que é bastos@marcelobastos.net. Então, fique à vontade de mandar dúvidas, qualquer coisa que eu possa ajudar, assim, a quem quer entrar e meio que difundir a palavra nessa área que ainda então é pouco conhecida, né? Amém. Amém. Marcelo, eu queria te agradecer muito, 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 muito pelo tempo que você dedicou para conversar comigo, para falar um Cara, pouco pode mais sobre contar a tua comigo. experiência. A gente pode fazer a parte 2 depois. Show, vou achar ótimo. Beleza? E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Valeu. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.